Nesta aula, nós veremos qual a principal causadora de erros para aqueles que estão iniciando sua jornada no Excel VBA. Então, para você que vem trabalhando com gravador de macro, que vem aprendendo muito com gravador de macro, afinal o gravador é uma escola, ele ensina muita coisa, você começa a arriscar seus códigos diretamente no Visual Basic Editor. E nessa transição pode ocorrer alguns erros, até mesmo enquanto está só no gravador de macro, esses erros podem ocorrer, o que é algo natural, faz parte da curva de aprendizado, esses erros aí vão construir todo um conhecimento aí na sua cabeça, mas a minha meta, o meu objetivo aqui com essa aula é que eu identifiquei entre meus alunos, meus seguidores, os profissionais que estão nessa fase, nessa jornada do conhecimento, nesse início, tem uma causa principal que leva a grande parte desses erros, e meu objetivo aqui é transformar essa muralha em uma lombadinha ali que você vai passar sem maiores problemas, sem maiores traumas por ela e vai fazer correto daqui para frente, tá legal? Bom, se é a primeira vez que você está passando aqui pelo canal, o meu nome é Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conteúdo de qualidade para acrescentar, somar aos seus projetos, às suas automações. Antes de mais nada, já chega deixando aquele super like aqui nessa aula para fortalecer o canal. Se inscreve, marca aí o sininho para receber todas as notificações. Toda semana tem muito conteúdo bacana aqui para você. E me acompanha aqui nesta aula. Bom, nesta aula eu não vou começar de uma planilha em branco, como eu costumo fazer. Eu já trouxe um modelo para poder agilizar aqui essa solução que eu vou passar para você. Onde eu tenho, vamos começar pelas planilhas A e planilhas B. Eu tenho aqui os mesmos campos, tanto na A quanto na B, e nós vamos primeiro criar uma macro que vai trazer as informações da planilha A para a planilha B. Então, vou colocar aqui meu nome, meu sobrenome e vamos então gravar uma macro. Eu venho então na guia desenvolvedor. Na guia desenvolvedor eu vou no grupo código gravar macro. Vou gravar a macro transportar. Ela vai levar os dados de uma planilha para outra, por isso transportar. Não vou definir nenhum atalho, eu quero executar essa macro lá no VBE mesmo, com a tecla F5. E vou armazenar nesta pasta de trabalho. Ok. Vou selecionar o intervalo de A2 a B2 na planilha A. Copiar Ctrl C. Estou copiando as informações. Venho na planilha B. Clico em A2. E vou colar a informação. Ctrl V. Acabou. Pode parar a gravação, tá? Venho aqui, parar a gravação. Pronto. Marcos, isso está funcionando? Tá. Vou apagar aqui as informações da planilha B. Quando eu venho na planilha A, vou pressionar aqui Alt F11 para acessar o VBE, o Visual Basic Editor. Está aqui meus módulos. 2 cliques no módulo 1. Está aqui a nossa macro. E vou executar essa macro aqui, F5, e ele trouxe o meu nome e sobrenome para a planilha B. É isso que ele deveria fazer, até então tudo certo. Marcos, qual é o problema dessa macro então? Esta macro, ela apenas funcionará se a planilha A estiver ativa. Se ela não estiver ativa, não funciona. Por exemplo, eu tenho aqui a base de dados, tem uma base de dados aqui. Onde eu tenho em A2 e B2 essas informações aqui, o número de nota fiscal e o número de uma unidade. Alt F11, se eu executar esta macro a partir daqui, F5, olha só, ele pega aquela informação e traz para cá. Então ele fica preso à planilha que estiver ativa. O que estiver ativo, ele vai jogar para a planilha B. Se não é isso que você quer, se não é esse comportamento que você espera, se você quer somente dados da planilha A, tem duas possibilidades aqui, claro. Se você, supondo que seu usuário não sabe entrar aqui no Visual Basic Editor e vai executar a macro a partir de um botão. Se você colocar um botão aqui na planilha A, seu problema está resolvido. Porque sempre ele vai ter que estar na planilha A, ou seja, ela estará ativa, ele vai clicar no botão e a informação vai corretamente para a planilha B. Mas se esta não for a circunstância, se você criou de uma forma que o usuário vai conseguir executar a partir de qualquer planilha, se esse é o comportamento que você espera, então é necessário especificar, tá? Você tem que especificar a planilha, porque no meu código, olha só,
a primeira coisa que ele faz é seleciona A2B2. De A2 a B2. Ele não fala de que planilha que é isso. Pô, mas de onde eu vou pegar essa informação? Ele não fala, ele não cita essa informação. Então, da onde eu tiver, é de lá que ele vai pegar. Tá certo? Então, o que pode ser feito se você quer restringir só da A para B? Você pode pegar aqui, ó, range não, pega aqui o sheets, né, o nome da planilha, e coloca aqui antes. Essa é a hierarquia comum, né? Primeiro a planilha e depois o range que você quer trabalhar. Se você especificar essa hierarquia aqui, já vai resolver? Desse jeito aqui ainda não. Por quê? Eu venho aqui na minha base, por exemplo, eu vou executar a partir daqui, tá vendo? Ele está fazendo, ó, sheets A, range AB2, select. Eu estou especificando agora a planilha. Por que não vai funcionar? Vou dar um F5 aqui, ó. O método select da classe range falhou, ele não consegue selecionar. Porque para ele fazer a seleção, tem que estar ativo. O intervalo, a planilha tem que estar ativa. No caso, a planilha A precisa estar ativa para ele fazer a seleção. Ele não consegue selecionar as células da planilha A comigo aqui na planilha B, né? Na planilha base. É a base que está ativa nesse momento. Então, qual que é a magia aqui do negócio? Você não precisa selecionar. Tá? Então, a planilha A não precisa estar ativa e você não precisa selecionar. Basta você copiar. Então, eu vou pegar esse copy aqui, ó, Ctrl C, trago aqui, ó, Ctrl V e eu eliminei essa questão aqui inteira. Eu falo para ele, ó, da planilha A, range A2B2, copia. Eu não estou falando para ele selecionar nada. Ele vai selecionar lá na planilha B para colar a informação. E ainda assim também não precisa. Mas isso aqui resolve o nosso problema. A partir de qualquer aba, ó, estou na base, vou executar aqui, deixa eu mudar a informação, senão a gente não vai ver isso acontecer, né? Eu vou apagar aqui da planilha B, ele tem que trazer para cá essa informação da planilha A, certo? Meu nome e sobrenome. Venho aqui na planilha base e vou executar a macro a partir daqui, ó. F5, pronto. Ele executou perfeitamente. Ou seja, dessa forma, não importa em qual aba eu esteja, ele vai buscar a informação correta da planilha A e vai colocar na planilha B. E isto é o tipo de coisa que causa transtorno quando você está gravando o macro e começa a codificar diretamente. Porque quando você grava a macro, você é obrigado a ativar a planilha, a ativar a célula, a selecionar. Mas quando você começa a programar, você não precisa. Você consegue fazer uma referência direta sem ter que estar com a planilha ativa e sem selecionar a célula especificamente. Entendeu? Isso é uma mudança muito grande, porque para quem está gravando macro, está acostumado sempre a ativar, seleciona, ativa, seleciona, ativa, seleciona. Então, a causa principal é você saber especificar o que você quer e sair desse vício da seleção e da ativação, tá? Um outro aspecto que vai impactar essa menção da planilha, da célula de destino, por exemplo, eu tenho aqui, você vai perceber, ó, eu tenho uma planilha chamada secreta, tá vendo? E ela não aparece aqui porque ela é oculta. Eu deixei aqui esse nome bem peculiar, secreta, né? Nossa Senhora. E ela está oculta. Vamos supor que eu quero colocar informação nessa planilha secreta. Eu vou gravar uma macro então. Vamos gravar a macro. Vou gravar a macro aqui. Gravador de macro. Top Secret. Top Secret, sem atalho nenhum, nessa pasta de trabalho mesmo. Ok. Eu vou reexibir a minha pasta de trabalho secreta. Ó, botão direito, reexibir. Vou colocar aqui informação, ó, inserindo, gravando macro. Enter. Inserir a informação que eu quero e vou ocultar essa aba novamente. Ocultei. Marcos, você está me dizendo então que isso não funciona? Funciona. Claro que funciona, né? Se eu vier aqui, ó, ele criou aqui a macro Top Secret, ele está com listas, né? Ele clica em listas primeiro para depois deixar o secreta visible, que na hora de clicar com o botão direito, né, ele acaba fazendo isso. Depois ele vem aqui, colocou uma informação, deu Enter, foi parar nessa célula aqui e depois ocultou novamente.
Eu consigo colocar numa outra célula? Consigo, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ele está em D9, foi em D8 na verdade, né? Eu vou colocar aqui diretamente D15. D15. Vou apagar essa célula aqui e eu vou ativar, né? Porque aqui, olha só, eu vou inserir essa informação. Deixa eu mudar isso aqui para teste, ó. Teste. Vou executar isso aqui com F8, tá? Vamos com F8, linha a linha para você entender. F8. Ele clicou em listas primeiro, não precisaria, poderia ser onde eu estava mesmo. Vai tornar visível a planilha que está oculta, ó, tá visível. Perceba que ela está visível, mas ela não está ativa. Não está ativa. E eu falei para ele selecionar D8. Se ele seleciona D8 agora, olha só, ele selecionou D8 dessa planilha aqui, ó, de listas, não da secreta. Então, mesmo que eu fiz com o gravador de macro, eu reexibi a planilha secreta, mas eu não cliquei nela para ativar ela. Eu precisaria ativá-la. Olha só, eu vou pegar então esse cara aqui, ó, e eu vou ativar, ó, ponto activate. Activate. Esse aqui é um ESC, porque eu tinha copiado informação para outra aba, eu não preciso dele. Dessa forma, agora ele funciona, ele tornou visível, F8 ativou e agora em D15 eu vou pôr a informação. Ó, coloquei a informação, ele seleciona a aba novamente, torna oculta e vai para a planilha B. Então assim, ele funciona. A questão é, não precisa, tá? Você não precisa de nada disso. Marcos, mas a planilha está oculta, não é? Como é que eu vou selecionar com ela oculta? Não dá. Com ela oculta não dá. Se eu pegar aqui, ó, Sheets, secreta, ó, vou começar com essa linha aqui, ó, Sheets secreta, ponto range, vamos pegar aqui uma célula C5, ponto select. Quero que ele selecione a célula C5 da aba secreta. Ó, F8, vai executar. Erro. Ele não consegue selecionar. Por quê? Porque está oculto. Para ele selecionar, tem que estar ativo. Lembra que deu esse erro também? Quando estávamos colocando da planilha A para a planilha B? Né? Não, tem que estar ativo. Mas o que você pode fazer? Podemos fazer o seguinte. Olha como fica simples, tá? Sheets secreta, deixa eu ver onde começa aqui a informação. Olha, começa aqui em B5. Então, de B5 até J18, eu quero fazer uma festa aqui, ó. Então, vou pegar meu código. Sheet secreta de B5, de B5 a J18, eu quero que ele limpe tudo. Clear contents. E agora, nesse intervalo aqui, colocar na linha de baixo, de B5 até J10, eu quero que ele insira a informação de teste. E eu não vou reexibir nada. Olha só, eu estou fazendo aqui uma referência direta à aba secreta. Ó, naquela planilha, pega aquele intervalo, limpa o intervalo e depois insere essas informações aqui. Em nenhum momento estou usando o ativar e nem o selecionar. Entendeu? Então aqui, olha o que é possível fazer. O secreta, olha só, ele está com essas informações, eu vou ocultar ele aqui. Qualquer aba pode estar ativa, não faz diferença, tá? Qualquer aba. E eu vou executar este código aqui agora. Opa, eu dei um Ctrl Z aqui sem querer. Ó, vou executar. F5. Executei. Botão direito, reexibir, secreta. Ou seja, eu manipulei todos os dados dessa aba, mesmo ela estando oculta. Por quê? Porque eu mencionei qual planilha que eu quero. Opa, na verdade está gravando o macro aqui ainda, né? Deixei gravando o macro, por isso que ele não para de escrever código aqui. Oh, meu Deus do céu. Nunca deixa seu gravador de macro gravando indefinidamente. Já aconteceu. Logo no começo eu deixei uma macro gravando, depois eu me liguei e parei ela. Aí o que eu fiz, o bonitão, né?
Fui lá e, deixa eu executar para ver o que acontece. Nossa, que tragédia. Não faça isso, por favor, não faça. Então, olha só. Eu apontei direto para ela, mesmo ela estando oculta, e não deu nenhum erro. Por quê? Porque eu não selecionei nada, eu não ativei nada, tá? E ainda, eu estou utilizando aqui o nome secreta. Eu não precisaria, porque quando eu uso esses nomes aqui das abas, eles estão suscetíveis à mudança, né? Se chegar um ser iluminado, um usuário bem legal mesmo, e ele muda o nome da aba, já era sua macro, né? Miou. Então, tá vendo aqui, ó, secreta? Eu não vou usar secreta, eu vou usar planilha 2, que é o nome dela aqui dentro do VBE, é a planilha 2. Então, ao invés disso aqui, eu posso colocar planilha 2. Pronto, ó. Planilha 2, ponto. Então, vamos mudar. Agora eu não vou fazer mais de B5 a J18, eu vou fazer aqui, vai apagar de A5 até J20, não vai fazer muita diferença aqui, é só para deixar limpinha as células mesmo. E eu vou colocar essa informação de A5 também até J20 e vou fazer aqui um super teste. Pronto, é o que ele vai colocar dentro das células. Vamos um por um aqui, ó. F8, vai limpar a informação, limpou, colocou a informação super teste, pronto. Olha só, botão direito, reexibir, secreta, tá tudo aqui, ó. Ficou uma bagunça isso aqui na verdade, né? Mas funcionou. A questão aqui é funcional. Ele trouxe até a linha 20 todos esses dados, ou seja, você consegue trabalhar com suas planilhas ocultas sem ter que mexer nelas, sem ter que desocultá-las, você consegue manipulá-las sem problemas, tá legal? E vou trazer aqui um último teste, importantíssimo, venham recebendo vários comentários, aqui no canal temos várias aulas falando sobre Combo Box, e este mesmo erro ocorre quando você usa Combo Box nos formulários, porque se você não especifica a planilha, você vai carregar a informação errada no seu Combo Box. Então eu tenho aqui um user form, olha que bonitinho, esse user form aqui é da aula onde eu ensinei Combo Box dependente, né? Se você não viu essa aula, eu vou deixar aí no canto direito superior para que você possa assistir, onde seleciona estado, ele vai exibir a lista de cidades, né, de municípios daquele estado. Pois bem, não é nosso foco abordar a parte técnica disso aqui, né? Eu quero chegar no ponto do erro, né? Do erro de não especificar a planilha. Neste momento, eu estou com a minha aba listas aberta e aqui eu tenho a lista de UFs, de municípios, e o meu código está preparado para trabalhar com esse intervalo aqui. Então, se eu der um F5, ó, que belezinha, ele traz aqui os estados, né? E traz aqui os municípios, ó, tudo funcionando perfeitamente. However, entretanto, se eu estiver com outra planilha ativa, como essa base, por exemplo, e eu executar o meu código aqui desse user form, olha o que acontece. F5 e ele carrega uma bagunça aqui, né? Tá uma zona. Ele está pegando aqui a coluna de data, agora que é a coluna D, e aqui ele está trazendo aparentemente os códigos de cliente aqui, né? Ou seja, o meu user form ele fica vendido, né? Depende de que planilha estiver ativa, eu funciono, senão não funciono. Não, ninguém merece. Você tem que, o seu user form tem que funcionar 100% das vezes. Você chamou ele tem que funcionar. Por que isto ocorreu? Porque quando eu ensinei esse conteúdo, na planilha em questão eu só tinha uma aba com as informações da planilha. Então não vi necessidade de especificar a planilha em questão, porque só tem uma aba, então não tem como ele errar, né? Mas se você tem várias abas, isso precisa ser especificado. Então, no código, olha só, eu tenho aqui um código para o F, né? Porque quando ele carrega o estado, quando ele muda o estado, ele vai mudar a lista que tem lá em municípios. Então, isso aqui é importante. E aqui, quando ativa o formulário, quando ativa, ele carrega tanto a lista de estados quanto de municípios. E de onde ele pega essa informação? Aqui, ó, de listas. E qual que é o nome da planilha listas no VBE? Olha só. Listas é a planilha 1. Planilha 1 está aqui, ó, em propriedades, ó, planilha 1. Ou seja, onde eu faço referência às células, eu vou colocar agora antes a planilha, para ele saber de que planilha que ele tem que pegar a informação. Então aqui, ó, antes do range, planilha 1, ponto. Depois ele limpa aqui, né, o CBO município, lim, tot lim, cells.
esse cells, ele faz referência a uma célula também. Então, antes dele, planilha 1, ponto. E ele vai alimentar com essa informação desses cells aqui, planilha 1, ponto. Então, estou especificando, ó, da planilha 1, da planilha 1, da planilha 1. Isso aqui para o CBO-UF. Mesma coisa agora eu vou fazer quando ele ativar o formulário. Ativou, ele vai pegar o TOTLIN da coluna D, que é esse aqui, né? Ó. Só que eu tenho que especificar para ele, ó, é planilha 1, ponto. Aí ele limpa e aí ele faz o loop. Aqui, mesma coisa, planilha 1, ponto. Antes de cada especificação de célula, eu vou falar para ele de que planilha que ele tem que fazer a referência. TOTLIN, range, planilha 1, ponto. Antes aqui das células, né? Limpou CBO município e agora ele carrega CBO município add item, planilha 1, ponto. Então, dessa forma, eu especifiquei para todo o meu código de onde ele vai pegar a informação para carregar o user form. Então, agora, se eu estiver aqui na planilha base, não tem problema. Eu posso vir aqui, dar um F5 no meu formulário, e ele vai carregar os estados corretamente aqui e vai pegar os municípios também corretamente. Não importa a aba, eu posso estar em qualquer aba. Quando eu venho aqui, ó, a lista de estado está perfeita. Vou carregar a partir daqui, ó, F5, lista de estados, perfeita. Lista de municípios, perfeita. Então, assim, você percebeu como impacta, né, o fato de você não mencionar a planilha? E não é só mencionar, né? Não adianta você mencionar a planilha e fazer um select, e fazer um activate, porque isso vai te obrigar a estar com aquela aba ativa. Então, a causa principal aqui é que quem está gravando o macro não tem esse hábito de apontar diretamente para a célula, para a planilha, de fazer uma comunicação direta, né? Nós acabamos ficando viciados, eu digo nós, porque eu já passei por tudo isso aí também, na ativação, na seleção. Tem que clicar na célula, tem que selecionar o intervalo, e sem dizer que o fato de você ativar células, ativar planilhas e selecionar intervalos faz com que a sua macro fique mais lenta também, tá? Tem esse porém. Se você tem dúvidas, dá uma olhadinha nessa aula, nesse vídeo que eu vou deixar aí no canto direito superior da tela, onde eu falo sobre velocidade de execução de macro, e você vai ver o impacto que uma seleçãozinha de célula pode ter na execução do seu código. Se isso estiver dentro de um loop ainda, pelo amor de Deus, vira uma tragédia, tá legal? Bom, gostou? Deu certo? Te ajudei? Daqui para frente tudo vai ser diferente e você vai fazer tudo de uma forma muito melhor, muito mais feliz aí nos seus arquivos. Fico muito feliz de ter ajudado a dar esse passo, a eliminar esses erros, a fazer suas ferramentas funcionarem do jeito que você espera que elas funcionem, tá legal? Deixa um like aqui nessa aula se ela te ajudou, se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações. Temos um prazer aqui imenso em ajudar você. Ficou com dúvida ainda? Deixa aí nos comentários que vamos pegar esses conteúdos, essas observações e trazer isso para uma próxima aula. Tá legal? Te vejo na próxima.